Pode, à vontade. Nós temos, de qualquer maneira, em 2012, nós temos na Europa dezenas de Estados, apesar de haver um processo de integração europeia, mas nessa União Europeia temos apenas 27 Estados e depois temos vários outros que estão mais ou menos ligados, desde a geografia até à política e à economia. Portanto, há um processo de integração em várias regiões do mundo, em todas as regiões do mundo, temos uma determinada evolução e com uma tendência para integração de Estados. Temos este mesmo processo em África. Portanto, hoje em dia, apesar de haver desequilíbrio de poder entre as diversas regiões e apesar de haver consequências desvantajosas, digamos assim, do passado, um passado de desequilíbrio entre colonizadores e colonizados, mas hoje nós somos soberanos, pelo menos teoricamente, e nós devemos ser responsáveis. E não creio que o progresso de África, a transformação dessas 54 realidades para realidades genuinamente africanas, não creio que isso dependa da Conferência de Berlim ou de uma conferência em Washington ou de uma organização internacional. Depende fundamentalmente dos países africanos e, nomeadamente, dos cidadãos africanos. Esta é uma... Agora, em que medida esta crise atual europeia vai inibir com que alguns países africanos atinjam os objetivos de desenvolvimento do milénio? Bom, no imediato afeta a realização dos objetivos do milénio. De alguns. Mas vejamos a estagnação, isto é, o não crescimento da Europa, dos Estados Unidos da América, etc., significa incapacidade de ter excedentes para, por exemplo, viajarem, fazerem turismo e promoverem a distribuição de recursos, impede, por exemplo, o investimento estrangeiro nos países, neste caso concreto dos vários países africanos, pode reduzir, por acaso não está a reduzir globalmente ainda, mas pode vir a haver uma redução do investimento externo. Há uma menor capacidade nessas regiões mais ricas de importarem as matérias-primas dos diversos países africanos e por aí fora. Por conseguinte, há vários canais através dos quais a crise ou a prosperidade das regiões extra-africanas afetam o nosso destino. Mas voltando concretamente à questão dos objetivos do milénio estabelecidos no ano 2000 para 2015, um relatório sobre o progresso dos objetivos do milénio foi elaborado há pouco, agora em julho, portanto em julho passado, pelo Banco Africano de Desenvolvimento e mais uma série de organizações, nomeadamente das Nações Unidas. E a avaliação que se faz é a seguinte: houve duas coisas que a África conseguiu, duas coisas positivas, creio que universalmente aceites, que a África conseguiu, por bons e maus motivos, durante esta grande crise chamada das dívidas soberanas. Em primeiro lugar, houve uma grande resistência das economias africanas relativamente à estagnação nas outras regiões. Isto é, a África continuou a ter os seus mesmos problemas e, inclusivamente, a poder crescer mais do que aquelas regiões. Portanto, houve este aspecto da resistência, o seu sistema económico, de certo modo, conseguiu resistir e, além disso continuou a crescer. O que significa que, dos 8 objetivos do milénio, alguns vão ser atingidos por um maior ou menor número de países.
E é a maioria. Os objetivos que estão mais atrasados, cuja realização está mais atrasada, são, por exemplo, a proteção materna infantil, a luta contra o HIV-Sida, etc. Na educação, na luta contra a pobreza, etc., há, digamos, progressos razoáveis. Para terminar esta primeira abordagem da questão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio versus estagnação em diversas, principalmente nas regiões do Norte, mais as regiões industrializadas, é preciso considerar que esses objetivos seriam, de qualquer maneira, não seriam realizados integralmente, mesmo que não tivesse havido a crise. Porque de facto, eram desafios. Trata-se de uma projeção, de um desafio e, portanto, nunca se é perfeito nestas matérias. Mas, de qualquer maneira... A questão é refletir onde é que haverá atrasos por causa da crise. Mas que não são atingíveis a 100%. Pois, mas absolutamente, é compreensível. Mas, de qualquer maneira, é preciso ver que se os objetivos do milénio não tivessem sido estabelecidos há 11 ou 12 anos, provavelmente estávamos muito pior nesta situação. Portanto, vamos esperar, a Assembleia Geral das Nações Unidas vai avaliar a situação agora em setembro, no próximo mês de setembro, e vamos ver qual é o balanço que realmente se faz disso. Quanto à posição de Cabo Verde, devo dizer que, um pouco contrariamente àquilo que é corrente, que é voz corrente em Cabo Verde, o crescimento de Cabo Verde tem-se feito realmente surfando nas ondas das grandes dificuldades históricas e tem-se conseguido manter uma taxa de crescimento positiva. Mas é preciso ver que a taxa de crescimento dos últimos 10 anos da CEDEAO, da Comunidade da África Ocidental, tem sido superior à taxa média da sub-região, tem sido superior ao crescimento de Cabo Verde. O crescimento de Cabo Verde, por sua vez, tem sido ligeiramente superior à média africana. Portanto, é preciso situar as coisas para que sejam devidamente compreendidas. Agora, depois, Depois voltamos a Cabo Verde, porque senão não esgotamos o nosso... Cabo Verde tem, neste momento, cerca de 21 economias africanas à frente em matéria de crescimento, por exemplo. António Batista, lá onde existirá ou existe o contágio da crise da dívida dos países desenvolvidos no continente africano, como é que os países africanos, como é que as economias africanas estão a preparar-se para ultrapassar nesta questão? Antes vou só fazer um comentário sobre a observação do Jorge, que eu não consigo discordar do que ele acabou por falar. E, infelizmente, hoje, os países quem é subdesenvolvido não consegue utilizar as mesmas políticas que os países hoje ditos desenvolvidos utilizaram. Existe uma expressão hoje na economia que é chutar a escada, quer dizer, significa que os países desenvolvidos, ao atingir um determinado patamar, retiraram a escada do desenvolvimento dos demais. Isso é nítido e a forma de pressão antes que ocorria através de guerras e a força, hoje existe uma subtileza nessa armadilha. Eu acredito que não existe inocência nesses casos, não é, na verdade, não é simplesmente uma coincidência, isso não é inocente, esses termos. Realmente, os grandes periódicos de economia, grandes jornais, geralmente tentam transmitir uma imagem positiva da África, em termos de economia. Não devemos ter receios também em entrar nessas questões. E existe toda uma discussão no meio dos economistas, na parte de economia, etc. Mas na parte social, as instituições que trabalham com caridade, etc., então tem uma visão diferente. Sabe que o problema da África ele tem piorado muito em termos de desigualdade, em termos de outros indicadores. E hoje o sistema, os mecanismos de pressão é diferente. A África hoje, para fazer face aos investimentos que são necessários para o desenvolvimento,
depende da boa vontade de grande parte das instituições internacionais. E em troca dessa boa vontade, então tem que cumprir uma série de requisitos. Tem vários requisitos que precisam ser cumpridos. Eu concordo também com a observação do que foi aqui pelo Corsino, que é a questão de que a África pode realmente se desenvolver, pode ultrapassar essas barreiras. Hoje, a grande parte das possibilidades de desenvolvimento vai depender do esforço da própria África, da responsabilidade do continente. Sim, como é disse. possível, e isso já foi demonstrado por grande parte de países, principalmente os países industrializados na Ásia, a Coreia do Sul, mesmo a China, a Singapura. São países que conseguiram furar esse bloqueio do subdesenvolvimento, apostando nos recursos humanos, apostando na criação das regras e dos mecanismos para o funcionamento do mercado. O capitalismo, para funcionar, precisa de regras. Nós precisamos de ter regras para facilitar todo o sistema a funcionar. Realmente, a África hoje está numa armadilha de que não conseguiu criar as regras e as normas necessárias para garantir que o sistema funcione plenamente. Então, temos que refletir sobre as peças da nossa engrenagem, quais são os sistemas de valores que devemos investir, quais são os mecanismos. Hoje, essa linha de pensamento vai dentro da linha do programa de investigação, que é a economia institucional. Recentemente, é a linha de investigação na economia que melhor responde a esses problemas. E hoje, o problema da África é um problema institucional. Criando as instituições, tanto formais como informais, que tem a ver com os valores, as normas, os costumes, e criando esses sistemas de valores e sistemas de regras, é possível, sim, criar todo um ciclo de prosperidade. E esse eu acredito que é o grande desafio, mas hoje com a Europa, com a crise... as economias continuarão a serem vulneráveis também por causa dessa fragilidade institucional. Sim, até lá. A fragilidade institucional é o maior desafio que a África tem pela frente. A Europa conseguiu, ao longo dos anos, já no século XV, há muito tempo, a Europa conseguiu criar quer dizer, na Europa você tem vários países, mas em termos de cultura são muito parecidos. Existe um conjunto de regras e valores que têm que ser cumpridas. Já na África existe uma série de dificuldades devido à questão de etnias, devido à questão de ainda o Estado não conseguiu se impor. Não existe um Estado forte na África.